Feliz Ano Novo! Olá, eu sou a Carolina Lins e você está no canal Carteira Azul. No vídeo de hoje eu vou trazer uma retrospectiva de todos os investimentos, e as decisões que eu tomei com a minha carteira ao longo do ano de 2024. Esse vídeo faz parte da playlist, da série de vídeos aqui no canal chamado Minha Carteira Azul. Tem um tempinho, até que eu não gravo vídeos novos para essa série e eu pensei, como esse é o primeiro vídeo de um ano novo, de 2025, por que não resgatar e voltar a trazer esse quadro que vocês curtiam bastante, quando eu trazia esse tipo de conteúdo aqui para o canal. Então eu resolvi trazer e mostrar para vocês um pouquinho de como foram os meus investimentos e as minhas decisões em 2024. Lembrando que, antes de eu falar os investimentos que eu fiz em 2024, esse vídeo é meramente educativo, ou seja, não estou fazendo aqui nenhuma recomendação de investimentos. É mais para vocês entenderem como funciona, a minha tomada de decisão como investidora. Nenhum investimento que eu falar aqui quer dizer que é para você sair investindo, tá? Pelo amor de Deus. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para não perder mais nenhum vídeo sobre finanças pessoais, investimentos e milhas. Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre os investimentos aí do mês de janeiro de 2024. 2024, eu comecei a fazer os meus primeiros investimentos na previdência privada, eu ainda não investia e por conta de mudança de renda, enfim, no CLT de 2023 para cá, eu vi que valia a pena eu começar a fazer a minha declaração do imposto de renda no modelo completo e usar a previdência privada do tipo PGBL para poder abater um pouco do meu imposto de renda e eu receber mais restituição, porque até agora, até 2024, eu só recebi restituição, nunca precisei pagar imposto de renda. Mas como a renda vai aumentando, a gente corre o risco de passar a pagar imposto. Então, eu achei melhor já começar a investir no PGBL para não correr o risco de passar a pagar imposto de renda nos próximos anos, Então, em janeiro, eu comecei a investir na previdência privada do tipo PGBL, numa previdência que é multimercado, Então, ele investe em vários tipos de ativos, de mercados diferentes, tanto renda fixa quanto renda variável. E, além disso, eu também investi em 3 fundos imobiliários que eu já tinha na minha carteira. Inclusive, 2 deles depois eu vou falar para vocês que ao longo de 2024 eu acabei vendendo, mas no início do ano eu investi neles, comprei mais algumas cotas, já tinha em 2023, nos anos anteriores, esses 2 FIIs, e investi um pouquinho e depois eu vendi, mas a gente vai chegar lá, sobre isso. Bom, esses 3 fundos imobiliários que eu também investi além da Previdência em janeiro de 2024 foram o BRCR11, o Vino11 e o XPLG11, Os 2 primeiros, eles são fundos imobiliários aí que investem em lajes corporativas, ou seja, aqueles prédios comerciais, de escritórios, e o XPLG, como na própria sigla meio que entrega, ele investe em imóveis que são galpões logísticos, que são aqueles depósitos de indústrias e de comércio, Já em fevereiro, eu investi de novo, comprei mais cotas do Vino11, Ele foi só caindo também ao longo de 2024. Comprei também cotas do BTLG11 e do XPML11. BTLG11, assim como o XPLG, ele também é um fundo que investe em galpões logísticos, e o XPML11 é um fundo que investe em shopping centers. O XPML eu já tenho há anos na minha carteira, acho que desde o primeiro ano que eu comecei a investir em fundos imobiliários, lá em 2018, eu já investia em XPML, ele deu uma boa caída ao longo de 2024 e eu fui aproveitando algumas dessas quedas para comprar mais cotas e, consequentemente, diminuir o meu preço médio nele, que é um fundo imobiliário que eu gosto muito também, Além disso, em fevereiro eu também aumentei a minha reserva financeira, minha reserva de emergência, e aí eu apliquei em um CDB de liquidez diária emitido pelo banco BMG,
Ele rendia um pouco mais, né, que 100% do CDI, ele rendia 102% do CDI com liquidez diária, então achei legal. Inclusive ele tinha um mínimo para investir de R$1, né? Só o único porém dele é que ele tinha vencimento em dezembro de 2024, então chegou em dezembro eu tive que reaplicar esse dinheiro. Mas foi bom porque a Selic também foi aumentando, né, ao longo de 2024. E também investi num fundo, um fundo DI, né, ou seja, é um fundo que ele investe em títulos do Tesouro Selic e não cobra taxa de administração, que é o fundo Trend DI, que você encontra tanto nas corretoras XP quanto na Rico, mas eu investi pela XP. Também é bem legal para sua reserva de emergência, porque ele não tem taxa nenhuma e ele também não sofre oscilações nem marcação a mercado, então é super seguro para sua reserva de emergência também. Já no mês de março, eu investi mais um pouquinho no CDB de liquidez diária, que rende 102% do CDI do Banco BMG. Também investi um pouco mais no fundo Trend DI. Também apliquei mais na previdência privada, lá no fundo multimercado, que é uma previdência privada PGBL. E também comprei mais cotas dos fundos BRCR11 e do VINO11, tá? Aí, em abril, foi o mês que eu parei para ver com calma e resolvi fazer algumas mudanças, né, na minha carteira e comecei a vender, né? Eu fui vendendo aos pouquinhos, porque como todo dia ia caindo, né, um pouco mais, eu comecei a vender tanto o BRCR11 quanto o VINO11 e resolvi substituir eles por um outro fundo de lajes corporativas que eu entendi ser mais interessante para a minha carteira de investimentos nesse momento, que é o fundo FATNI 11. Ele tem uma estratégia muito legal, assim, diferente da maioria dos fundos imobiliários de lajes corporativas, porque ele tem um formato que a gente chama de plug and play, ou seja, eles pegam salas comerciais, reformam ela, deixa ali prontinha, toda equipada, né, com fiação, móveis e tudo mais, para a empresa só chegar e começar a usar a sala, né, sem ter que fazer obras e grandes reformas. Ela já pega e deixa a sala pronta para os inquilinos chegarem e começar a usar. Então, isso é uma estratégia que eu achei interessante desse fundo e que tem mostrado que realmente é uma estratégia que ajuda a não ficar perdendo inquilinos toda hora, né, tendo muita rotatividade de inquilinos ali nessas salas comerciais, o que a gente que investe em fundos imobiliários sabe, né, que quando não tem inquilinos e quando demora para ter novos inquilinos ali no imóvel, isso faz com que os fundos imobiliários distribuam menos rendimentos mensais para nós cotistas, né? O que não é legal. A gente quer receber cada vez mais rendimentos mensais, né? Então, o BRCR11 e o VINO11, eles vêm passando por vários problemas. E aí, quando eu vi, falei, gente, não, vamos trocar por algo que tá com uma estratégia mais, que eu acredito que ser mais sólida e que tem menos risco de ter problemas do que esses outros fundos. Então, eu comecei a vender o VINO11 e o BRCR11, né? Apesar de ter começado o ano investindo mais neles. E eles caíram ainda mais. Se eu ainda ficasse, não, deixa pra lá, vai melhorar. Caíram mais ainda. O VINO11, acho que foi um dos fundos imobiliários que mais caiu em 2024. O BRCR também não está muito diferente disso, né? E aí, 2 detalhes importantes de falar sobre esses 2 fundos, né, que fizeram eu vender eles e trocar por esse outro fundo de lajes corporativas no caso do VINO11, ele começou a distribuir menos dividendos, porque ele está com alguns problemas financeiros, principalmente na gestão dele. Ele está com muitas dívidas, pegou muito dinheiro emprestado e que o pessoal, né, o jargão do mercado financeiro é falar que o fundo está muito alavancado, ou seja, ele está muito endividado e ele em 2024 ficou só pegando mais dívidas. E como é que o VINO11 pegou dívidas? Ele foi emitindo novas cotas. Então, quando você vê aí novas emissões de cotas de fundos imobiliários, é isso, é o fundo tomando novas dívidas
para fazer algumas movimentações. Não é que quer dizer também que é ruim ele tomar dívidas, só que o Vino 11 e o BRCR 11 também, eles erraram muito a mão com a questão das dívidas. Eles não estão sabendo lidar muito bem com elas, e aí isso pode comprometer o futuro, ter que começar a sair vendendo os bons imóveis que eles investem, enfim. Então eu resolvi pular fora. E no caso do BRCR, ele também está com uma vacância alta. Se eu não me engano, a última vez que eu vi estava já entre 12% a 15% de vacância, bem alto para o setor de lajes corporativas. E vai ter aí um 2025 complicado para honrar as suas dívidas. Inclusive o BRCR, eles têm rolado as dívidas, jogado para frente, né? Tipo assim, ano que vem eu pago, e vai passando o tempo e as dívidas só aumentam, né? Ainda mais agora, né, com a Selic subindo, né, a nossa taxa básica de juros subindo cada vez mais, então a dívida deles vai ficar cada vez mais cara, e ficar jogando para frente, né, é ainda pior, porque a dívida vai aumentar e daqui a um tempo, daqui a pouco eles não vão ter condições de pagar essas dívidas. Inclusive 2025, pelo que a gente consegue olhar ali nos próprios últimos relatórios gerenciais aí do BRCR, 2025 vai ser muito complicado para eles pagarem as dívidas. Provavelmente eles vão postergar esse pagamento, eles não têm caixa suficiente para pagar as dívidas que vencem em 2025, então provavelmente eles vão postergar ou vão ter que começar a se desfazer de bons imóveis, que também não é legal. E isso, consequentemente, também, provavelmente o BRCR daqui a pouco vai fazer igual o Vino 11 e vai começar a distribuir menos dividendos para poder começar a estancar e encarar essas dívidas do fundo. Então, eu resolvi sair o quanto antes, né? Vamos ver, eles têm bons imóveis, né? A gestão é que tem que se mexer para resolver essas questões, principalmente dessas dívidas que os dois fundos têm. Bom, já em maio eu também aproveitei para aumentar ainda mais a minha reserva, investi mais um pouco lá no CDB de liquidez diária do banco BMG, e também investi num fundo também, no fundo DI bem legal. Ele tem uma taxa de administração, mas ele acaba que a rentabilidade que ele estava trazendo praticamente compensava pagar essa taxa de administração, porque ele estava trazendo um retorno superior, né, bem superior aos fundos DI taxa zero. Então eu comecei a aplicar nele também, que é o fundo BNP Paribas Match DI. Só que, infelizmente, eu não me lembro em qual mês ele parou de aceitar novas aplicações, e aí eu não consegui investir mais nele, porque alguns fundos de investimento acontece isso, eles fecham, o seu dinheiro que está aplicado lá continua, mas você não consegue investir mais vezes nesse fundo quando ele fecha, né? Então, aconteceu isso, e aí eu só consegui investir nesse fundo em maio, tá? Então, maio praticamente foi só mesmo para investir para reserva. Já em junho, além lá do CDB de liquidez diária do Banco BMG, eu também encontrei um outro CDB de 102% CDI com liquidez diária, emitido pela Agibank, né? E também investi um pouco mais no fundo Trend DI por conta do BNP Paribas ter fechado, né, para novas aplicações. Já em julho, eu investi mais no fundo Trend DI, investi mais lá na Previdência Privada, PGBL, e comprei mais cotas do FATNI 11 e do BTLG 11, e também comecei a investir no fundo imobiliário aí, que a maioria da galera não gosta, mas eu queria começar a botar um pouquinho de pimenta na minha carteira de fundos imobiliários, e aí eu comecei a investir num fundo de papel, que é o IRDM 11, né? Ele passou por alguns problemas de gestão, e aí eles estão, né, resolvendo ali, e ele, né, ao longo de 2024 pagou aí todos os meses acima de 1% de rentabilidade ao mês, e enfim, achei ele bem interessante, né, com uns ativos bem interessantes. Ele
teve alguns problemas no passado que está sendo resolvido, e aí eu resolvi dar um voto de confiança e investir um valor que, se acontecer um problema e ele despencar muito, não vai prejudicar tanto o meu patrimônio. Então, resolvi botar uma pimentinha, né? Agosto e setembro também eu só aumentei a minha reserva, apliquei lá no CDB de liquidez diária do Banco BMG. Em outubro eu já fui mais às compras, ali de setembro para outubro já começou todos os fundos imobiliários, até os melhores, começaram a despencar horrores na bolsa, então eu fui às compras e comprei mais cotas dos fundos que eu já investia, e aí foi o FATN 11, BTLG 11, IRDM 11 e o XPML 11. Eu comprei mais cotas deles em outubro, que eles começaram a despencar muito, né? E assim, gente, não foi nenhum problema específico desses fundos, foi geral. Se você olhar todos os fundos imobiliários ali, né, nessa virada de setembro para outubro, todos despencaram muito por questões externas a eles, né? Principalmente a questão econômica que o Brasil está passando, né? Principalmente a questão fiscal do nosso governo federal, em relação aos gastos públicos, né? Enfim. Então, todos os fundos sofreram, as ações sofreram também, principalmente aí de outubro para cá. E aí é que a gente tem que aproveitar mesmo e investir mais nos bons ativos, se a gente tem dinheiro para isso, né? Tem dinheiro separado, se a gente pode investir naquele mês, vamos aproveitar e continuar comprando os bons investimentos, né? Em novembro também só investi no fundo Trend DI para aumentar a minha reserva, e aí em dezembro fechei o ano aí investindo mais no fundo Trend DI e acabei descobrindo um outro fundo. É um fundo de renda fixa, mas ele não é um fundo DI, né? Mas ele entrega uma rentabilidade boa e tem liquidez diária, que é o Absolute Atenas Advisory. Ele estava, em média, rendendo 115% do CDI, né? Ou seja, muito bom para a nossa reserva, ainda mais agora em momento de Selic alta, né? E comprei mais cotas do IRDM 11, XPML 11 e FATN 11. Beleza? Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dos meus investimentos. Você acha que eu fiquei maluca, não sei investir? E se você quiser compartilhar, me conta aqui nos comentários também se você fez algum investimento em 2024, em que tipo de investimento, se você só investiu na renda fixa, se você comprou ações, fundos imobiliários, né? Qual o seu perfil de investidora? Me conta aqui, que eu quero saber, e eu tô sempre lendo e respondendo os comentários de vocês, tá bom? Antes de sair, não esquece de deixar o gostei, que ajuda o conteúdo do canal chegar a cada vez mais pessoas, tá bom? Um beijo e que 2025 seja um ano muito melhor para todos nós, principalmente nos investimentos e nas finanças, tá bom? E até o próximo. Tchau, tchau.